o litoral pacífico da Costa Rica. Um centro de biodiversidade que é o lar de quase 5.000 espécies de vida marinha. É lindo, é como um aquário, mas sem limites, sem paredes. Mas aqui neste aquário submarino, os principais predadores do oceano estão em risco, ameaçados pela perda de habitat e pela pesca excessiva. Expusemos a situação em 2004. Tivemos que levar o governo da Costa Rica ao tribunal. Agora os defensores marinhos da Costa Rica estão se unindo para criar um lar mais seguro para esses animais ameaçados e salvá-los da extinção. Imensidão azul. O extremo sudoeste da Costa Rica é um dos lugares mais biologicamente diversos da Terra. É uma linda terra primitiva de florestas tropicais, praias intocadas e incríveis maravilhas naturais, como o Golfo Dulce, um dos 4 fiordes tropicais do mundo. A Costa Rica está situada entre o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe, no coração da América Central. É o terceiro menor país da América Central. No entanto, suas fronteiras internacionais se estendem por uma faixa de oceano que é bem maior do que a Califórnia. O Golfo Dulce é o 10º golfo mais profundo do mundo, atingindo profundidades de mais de 200 metros. É um dos ambientes subaquáticos menos explorados da Costa Rica. Mas para os biólogos marinhos locais, como Andrés Lopes, uma coisa é certa. O Golfo Dulce é essencial para a sobrevivência do tubarão-martelo do Pacífico Oriental. Estamos em Golfito, uma importante comunidade pesqueira da costa do sul do Pacífico, onde trabalhamos com tubarões-martelo e identificamos um importante berçário para essas espécies ameaçadas. Os tubarões-martelo nascem muito perto desta área e estamos aqui para procurar os menores deles. Esperamos encontrá-los hoje. O objetivo desta viagem de pesquisa é aprender como os tubarões usam esse golfo ao longo da vida, quando eles estão no Golfo Dulce e por quanto tempo ficam ali. Hoje, Lopes conta com a ajuda de pescadores tradicionais para localizar e capturar tubarões jovens. Esses homens fazem parte de uma comunidade local comprometida em proteger os tubarões do Golfo Dulce através de práticas sustentáveis de pesca. Filhotes de tubarão ainda não são caçadores habilidosos. Alimentam-se de pequenos peixes que ficam no fundo do mar, como a sardinha e a cavala. Os pescadores usarão ambos para atrair os pequenos tubarões que rondam essas águas em busca de uma refeição fácil. Eles querem capturar jovens saudáveis para suportar a cirurgia de inserção da etiqueta acústica em sua parte inferior. Basicamente, essas etiquetas nos dizem a posição, número e temperatura do tubarão marcado, bem como a hora e a data da visita deles a esta área. Uma rede de receptores acústicos instalados em uma ampla faixa de águas da Costa Rica pode captar o movimento de qualquer tubarão marcado que chegue a quase 1 quilômetro. Esses receptores revelam pistas da vida dos tubarões-martelo, de como eles passam seus primeiros anos no Golfo, para onde migram quando adultos e o que acontece quando eles deixam seu refúgio no Golfo Dulce em busca de presas maiores. Somente no Golfo Dulce, os receptores registraram a presença de tubarões em mais de 10.000 ocasiões. No momento, há um número saudável de tubarões no Golfo,
Lopes quer garantir que isso continue assim. Ele usará os dados coletados aqui para incentivar a criação de um santuário de tubarões-martelo no Golfo Dulce. Estamos aqui procurando tubarões com mais de 1 metro. Eles são tubarões que atingiram o primeiro ano de vida. Então, estamos tentando. Talvez não encontremos nada, ou talvez encontremos exatamente o que precisamos. As horas passam sem sorte. Parece que está logo ali à frente. E então, os pescadores finalmente capturam um. É um pequeno tubarão galha preta, uma das 10 espécies de tubarão encontradas no Golfo Dulce. Isso, agarra. Boa, isso. A equipe corre para preparar a etiqueta. O tubarão deve ficar fora da água por no máximo 2 minutos. Força. Isso aqui é forte. Os pescadores removem cuidadosamente o anzol, mas trabalhar com esse pequeno tubarão não é uma tarefa fácil. O que falta em tamanho, ele compensa em força. Cuidado que ele te morde. Lopes mede o tubarão. Este tem 72 centímetros, pequeno demais para uma etiqueta acústica interna. Ele verifica o sexo do filhote, é uma fêmea. E depois coloca uma etiqueta plástica na barbatana superior e aplica um spray medicinal para curar o corte. Este tubarão agora tem um número a ser inserido no censo de tubarões do Golfo Dulce. Se ela for capturada novamente no futuro, Lopes poderá monitorar seu crescimento a fim de inserir uma etiqueta para rastreá-la à medida que ela envelhece. Onde há um filhote, geralmente há muito mais. Infelizmente, para a equipe, a direção das ondulações mudou e agora está trazendo menos sedimentos para essas águas. Com menos nutrientes para se alimentar, os pequenos peixes deixam a área e os filhotes de tubarão também. A equipe precisará retornar amanhã antes do amanhecer para tentar novamente. Logo após o nascer do sol, Lopes e sua equipe retornam ao local de pesca para continuar sua busca por tubarões-martelo. Estamos em Punta Piedra, um dos lugares que visitamos ontem, mas em um horário diferente. Esperamos que a mudança da maré nos ajude a encontrar os tubarões-martelo. Vamos ver se temos sorte hoje e se conseguimos algo. Os pescadores que ajudam Lopes conhecem bem a área. Sua experiência é vital para o sucesso da pesquisa. Eles escolhem um local privilegiado para ancorar o barco e, em pouco tempo, os filhotes de tubarão começam a morder. Tô indo. O que é? Um rabo seco ou um galha branca? É um tubarão rabo seco. Ao contrário do tubarão galha negra e do tubarão martelo, o tubarão rabo seco é um dos residentes permanentes do Golfo Dulce. Esse é um macho. Macho. 53 e 43 centímetros. É um jovem tubarão rabo seco. Não podemos inserir a etiqueta acústica porque ele não é grande o suficiente. Poderíamos causar algum dano. Lopes precisa agir rapidamente com esse tubarão rabo seco, porque os pescadores pegaram outro tubarão. É um tubarão-martelo esse aí. Pega o tubarão-martelo, ele é prioridade. Pronto. Traz pra cá. Eu já te disse como, você sabe. Vamos ver. Ah, cara. Você quer que eu traga mais pra perto? Pronto. Valeu, Donald. Agora temos um tubarão-martelo. O tamanho do tubarão quer dizer uma coisa. Esse tubarão-martelo é recém-nascido. O primeiro filhote de tubarão-martelo a ser etiquetado nesta temporada. Estes são os primeiros tubarões-martelo a chegarem em Golfo Dulce. Estes são os primeiros. Essa é uma fêmea. Aqui está a abertura do umbigo, a partir da qual ela estava ligada à mãe. E aqui
É aqui que ela se alimenta do leite da mãe. Quer dizer, não é leite, são fluidos. Já medimos ela tem 51 centímetros. O número de identificação é o 436. Precisamos de um tubarão maior para poder realizar a cirurgia. O recém-nascido passará os próximos 3 anos no Golfo, até que seja grande o suficiente para migrar para as ilhas oceânicas do Pacífico Oriental. Ela tem apenas meio metro agora, mas o filhote quase quadruplicará de tamanho quando se tornar adulto. 15 anos se passarão antes que ela atinja a maturidade sexual. Nesse ponto, ela retornará às águas abertas do Pacífico Oriental, retornará a seu local de nascimento no Golfo Dulce e dará à luz a seus próprios filhotes. Tubarão-martelo, tubarão-martelo! De volta ao barco, os pescadores pegaram outro tubarão-martelo recém-nascido. Este parece ter apenas algumas semanas. Estamos em março e as fêmeas grávidas só dão à luz aqui a partir de maio. As águas mais quentes trazidas pelo El Niño podem ter acelerado a estação de procriação. Os jovens tubarões-martelo continuam mordendo. Parece que o berçário está cheio de vida. É uma boa notícia para os que trabalham para a preservação de tubarões da Costa Rica e um lembrete do valor da pesca responsável praticada aqui no Golfo Dulce. Além do tubarão-martelo, este ecossistema saudável é o lar de pelo menos 7 espécies diferentes de arraias, como a arraia focinho de vaca. Este grande cardume chegou ao Golfo Dulce para se alimentar de moluscos que crescem no sedimento rico em nutrientes que vem de um rio próximo. As barbatanas flexíveis das arraias agitam o fundo do mar e revelam ostras e mariscos esmagados pelas arraias por uma dúzia de fileiras de poderosos dentes. São grandes nadadoras, capazes de percorrer longas distâncias e migrar no inverno em cardumes que podem chegar a milhares. As arraias cauda-longa também vasculham o chão do golfo em busca de moluscos e crustáceos. Na base da cauda da arraia, há uma arma poderosa que pode ser mortal. É um ferrão serrilhado que, quando enfiado na carne, secreta um veneno excruciante que se dissolve na ferida e é absorvido pela corrente sanguínea. A arraia usa seu ferrão para se defender de tubarões e outros predadores. Esta arraia perdeu parte de sua cauda, possivelmente arrancada por um tubarão, ou pode ter ficado presa em uma fenda no Recife. Sem a ponta da cauda, a arraia não tem o ferrão e precisará estar sempre atenta em relação aos predadores. Os tubarões-martelos atacam arraias e, com base nos filhotes capturados por Lopes e sua equipe, há muitos tubarões fêmeas adultos nessas águas. Estamos muito felizes de ter vindo aqui hoje. A escolha do local foi realmente ideal. Os 2 tubarões-martelo que marcamos tinham menos de meio metro de comprimento, que é o tamanho da maturidade. Acho que eles nasceram há apenas 1 ou 2 semanas. Eles são os primeiros tubarões-martelo a chegar este ano. E temos que nos certificar de que eles fiquem aqui e de proteger este lugar. O Golfo Dulce é apenas um dos vários habitats para tubarões espalhados por 1000 quilômetros da costa oeste da Costa Rica. As águas da Costa Rica abrigam quase 7.000 espécies de animais selvagens. No entanto, apenas 1% dos mares da Costa Rica estão protegidos como santuários marinhos. O tubarão-martelo é talvez o tubarão mais emblemático das águas da Costa Rica. Por que temos que protegê-lo?
Porque se o protegemos, protegemos as diferentes espécies abaixo dele. O tubarão-martelo é uma espécie de guarda-chuva, um predador de topo, a espécie que regula a cadeia alimentar. Eles estão encarregados de manter o equilíbrio que os humanos deterioraram nas últimas décadas. Portanto, nossa missão é difícil. É difícil, mas não é impossível. Predadores como o tubarão-martelo são parte essencial do ecossistema do oceano. Eles comem bastante e controlam a população de outras espécies. Mas as populações globais de tubarões estão diminuindo a uma taxa de cerca de 100 milhões de tubarões por ano. Um declínio drástico no número de tubarões grandes pode ter um efeito cascata, permitindo que as populações de presas cresçam muito e perturbem o delicado equilíbrio da cadeia alimentar oceânica. Hoje, mais de um quarto das espécies de tubarões do mundo estão em risco de extinção. Na Costa Rica, a principal ameaça aos tubarões é a falta de proteção fora dos santuários marinhos. Quando um tubarão sai das águas seguras do Golfo Dulce, deve viajar por quase 500 quilômetros de oceano desprotegido antes de chegar à próxima reserva marinha. Nesse trecho da costa, os tubarões encontram um santuário muito necessário. O litoral pacífico da Costa Rica abriga uma grande variedade de habitats, desde florestas de mangue e costas rochosas, até lagoas cintilantes e praias arenosas. Como o Golfo Dulce, esses ambientes costeiros atuam como berçários que protegem os peixes recém-nascidos que, por fim, irão crescer e chegar aos recifes de coral e ao oceano aberto. Eles também oferecem refúgio sazonal para animais migratórios. Tubarões, tartarugas e golfinhos. Eles param aqui antes de embarcar em viagens por um dos maiores corredores marinhos do mundo, a paisagem tropical do leste do Pacífico. Ela é composta por águas, costas e ilhas nos litorais da Costa Rica, Panamá, Colômbia e Equador. E cobre quase 2 milhões de quilômetros quadrados. Uma área quase 3 vezes maior que o Texas. A paisagem tropical do leste do Pacífico é um dos habitats marinhos mais ricos do mundo e é amplamente percorrido por grandes criaturas marinhas migratórias. No mar temos uma cordilheira chamada Cocos. É uma estrada cujo destino é a Ilha Cocos. Essa cordilheira submarina é um corredor usado por tubarões-martelo, tartarugas verdes e tubarões-baleia. A 500 quilômetros da costa fica a Ilha de Cocos. Ela é a única ilha oceânica da Costa Rica e possui a maior concentração de tubarões-martelo adultos do país. O renomado oceanógrafo Jacques Cousteau chamou Cocos de a ilha mais bonita do mundo. Ela cobre apenas 13 quilômetros quadrados, no entanto, abriga 40% das espécies endêmicas da Costa Rica. Os tubarões nascidos no Golfo migram para a Ilha de Cocos aos 3 anos de idade. A eles se juntam tubarões-martelos migratórios das Ilhas Galápagos, coiba na costa do Panamá e malpelo na Colômbia. Os tubarões-martelo são altamente migratórios. Eles não são da Costa Rica. Eles nasceram na Costa Rica, mas realmente se movem por todo o corredor. E este corredor tem águas da Colômbia, do Equador, do Panamá. Assim, os tubarões-martelo não pertencem à Costa Rica, eles pertencem ao mundo.
A área marinha protegida que circunda a ilha se estende por quase 10 mil quilômetros quadrados, 5 vezes maior que o Parque Nacional. Mas a Ilha de Cocos enfrenta uma séria ameaça: a pesca excessiva ao longo do litoral da Costa Rica, que acabou com os peixes. Com a pesca costeira praticamente acabada, os pescadores se aproximam da Ilha Cocos. Eles desrespeitam a proibição e levam tudo o que podem. Felipe Chacon é mestre em mergulho e piloto submarino, com mais de 1.200 mergulhos na Ilha Cocos. Ele testemunhou uma grande queda no número de encontros com animais grandes aqui. Comecei a trabalhar na Ilha Cocos no final de 2010 e vi muitas espécies de tubarões. Vi um enorme grupo de tubarões martelo. Às vezes, em um mergulho, via mais de 200 tubarões martelo nadando muito perto de mim. E essa foi uma das experiências mais impressionantes da minha vida. Infelizmente, em todos esses anos que eu venho trabalhando na ilha, tenho visto um rápido declínio na quantidade de tubarões. Esse declínio é o resultado direto da pesca excessiva. Há mais barcos pesqueiros nas águas da Costa Rica do que em qualquer outro lugar do Pacífico tropical oriental. A maioria desses barcos viaja para a Ilha Cocos em busca de atum e mahi-mahi. Mas os barcos capturam qualquer coisa que morda a isca. Uma vez capturados, os tubarões têm poucas chances de sobrevivência. Muitas espécies, como o tubarão-martelo, precisam nadar constantemente para forçar a entrada da rica água em oxigênio em suas brânquias. As linhas e redes de pesca prendem os tubarões. Incapazes de se mover, eles se sufocam lentamente. Os tubarões se tornam o que é conhecido como captura acidental ou efeito colateral. Mas a captura de tubarões em extinção nem sempre é acidental. Antes de 1982, a Costa Rica tinha estritamente uma pesca costeira. E naqueles anos, diziam os políticos, a Costa Rica tinha uma zona econômica muito grande. Esses recursos precisavam ser explorados. Assim, em 1982, a Costa Rica convidou uma missão de Taiwan para ensinar os costarriquenhos a explorar todos os recursos oceânicos que não estavam realmente explorando. No entanto, quando os oficiais de Taiwan viram a riqueza da fauna marinha e todos os tubarões na Costa Rica, transformaram a missão diplomática em uma missão de negócios, transformaram-se em comerciantes de barbatanas de tubarão e estabeleceram a indústria de barbatanas na Costa Rica. Tirar as barbatanas do tubarão é uma prática de pesca imprudente e brutal. Pescadores cortam as barbatanas e descartam o resto do tubarão. Todos os anos, milhares de barbatanas retiradas do Pacífico tropical oriental são exportadas para a Ásia para fazer sopa. Em 1998, a Costa Rica já possuía a maior frota de barcos pesqueiros da América Latina. E, de fato, nos tornamos o centro da indústria de barbatanas de tubarão que opera no Pacífico tropical oriental. Em 2003, Arauz e seu grupo de preservação, Pretoma, expuseram um navio de Taiwan tentando desembarcar ilegalmente 30 toneladas de barbatanas de tubarão no litoral da Costa Rica. 30 toneladas de barbatanas de tubarão equivalem à morte de 30 mil tubarões. Essa indignação foi apenas o começo de uma campanha de 7 anos para deter a indústria de barbatanas na Costa Rica. Pretoma levou o governo da Costa Rica ao tribunal por 3 vezes, forçando os parlamentares a reprimirem o comércio de barbatanas de tubarões. Capturar tubarões para arrancar suas barbatanas agora é ilegal em toda a Costa Rica, inclusive na Ilha de Cocos. Mas é uma batalha difícil. O mercado negro global de frutos do mar vale mais de 20 bilhões de dólares. A cidade de Punta Arenas, que depende da pesca, continua sendo o centro da indústria de barbatanas de tubarões. Embora os tubarões estejam protegidos, os pescadores podem trazê-los para as docas se forem considerados capturas acidentais. Quando você trabalha em Punta Arenas, nem precisa abrir os olhos. Basta inalar o ar e sentir o cheiro das barbatanas secando nos telhados dessas docas particulares.
Quase todas as capturas de tubarão da Costa Rica são trazidas para esta cidade, onde as barbatanas são deixadas para secar sob tetos falsos para esconder a operação de barbatanas. Acredita-se que pelo menos 3 barcos cheios de barbatanas de tubarão entrem nos portos de Punta Arenas a cada semana. Na Ilha Cocos, onde temos tubarões martelo adultos, há uma placa de boas-vindas com uma pergunta: quantos tubarões martelo temos? A resposta é triste, mas muito real. Cada vez menos. As barbatanas de tubarão martelo podem chegar a custar $110 por quilo para os exportadores, mas os tubarões são muito mais valiosos vivos do que mortos. Ao longo de sua vida, um único tubarão pode gerar mais de $1,5 milhão para a economia do turismo. Os tubarões galha branca, em particular, são grandes investimentos para a indústria de mergulho. Na Costa Rica temos a Ilha de Cocos, que possivelmente possui a população mais pura e natural de galhas brancas do mundo. É como um tapete de centenas de tubarões, reunidos todas as noites para se alimentar no fundo do mar. É um mergulho único na Ilha de Cocos. Dormentes durante o dia, os tubarões galha branca de Recife se tornam caçadores ativos e determinados à noite. Movendo-se sobre o Recife em bandos organizados, os tubarões enfiam suas cabeças em cada rachadura e fenda do coral em busca de presas. Durante essas caçadas frenéticas, os tubarões de Recife quebram pedaços de coral, muitas vezes rasgando a pele e as barbatanas. Na Ilha de Cocos, esse espetáculo furioso acontece todas as noites há milhares de anos. Mas não se sabe por mais quanto tempo. Não demora muito tempo para levar um ecossistema marinho à beira do colapso. As Ilhas Catalina, uma cordilheira submarina vulcânica a 32 quilômetros da costa noroeste da Costa Rica, é um lembrete sombrio da vulnerabilidade dos habitats subaquáticos. No momento, estamos nas Ilhas Catalina, e elas são bem conhecidas por suas estações de limpezas para arraias de manta. E é uma das principais razões pelas quais as pessoas vêm para cá. Mas, de repente, eu comecei a notar um declínio na quantidade de peixes e de número de arraias avistadas. Felipe conhece bem a área. Ele começou sua carreira de mergulho aqui em 2008. E desde então, ele tem notado uma queda constante na quantidade de todas as espécies que habitam esses locais de mergulho. As águas mornas e ricas em nutrientes que cercam as ilhas são tipicamente o habitat ideal para arraias e tubarões. Mas hoje há poucos a serem vistos. Nessas águas desprotegidas, os tubarões e as arraias de Catalina estão em declínio, forçados a irem embora por causa do grande número de mergulhadores e dizimados pela pesca excessiva. Para um visitante, o declínio pode não ser perceptível. Este local de mergulho, conhecido como Rocha Suja, está repleto de peixes. As biquaras nadam em cardumes bem agrupados. Os peixes-espadas flutuam com a corrente. Um castanheta das rochas macho tenta bravamente proteger seu ninho de invasores famintos. Mas seus ovos fertilizados com um tom roxo brilhante atraem a atenção de dezenas de peixes barbeiros e peixes-rei. Castanheta das rochas macho está em número menor.
Mas para não se intimidar, ele reivindica seu espaço. A vida nesses afloramentos rochosos é uma série de batalhas. Mais acima, na coluna de água, arraias de manta manchadas pairam sobre a paisagem marinha. Uma arraia mobula passa pela superfície. Pode ser difícil de acreditar, mas este ponto de mergulho é uma mera sombra do que era há 30 anos. O início da minha história de mergulho ocorreu na área da Catalina. E quando eu comecei, tudo o que eu via era uma grande surpresa. Dá para dizer que, no momento, pode-se ver cada vez menos coisas na Ilha Catalina. É uma área que não tem proteção e nenhuma administração. E as consequências disso podem ser vistas debaixo da água. Quase 500 quilômetros ao sul de Catalina fica a Ilha Canho, um exemplo brilhante de conservação marinha na Costa Rica. O momento em que você chega a esta ilha é muito impressionante. Eu senti como se estivesse chegando a um lugar em que alguém havia cortado um pedaço da floresta amazônica e, de repente, tivesse colocado no meio do oceano. É incrível! E por ser uma reserva, ela ainda não foi afetada pelo ser humano. Acessível apenas a 1 hora de barco da costa, a ilha foi designada Reserva Biológica em 1978. Canho e suas águas são cuidadosamente protegidas. Esta é uma área protegida, isso significa que a pesca aqui é estritamente proibida. O mergulho também é regulamentado. Apenas 10 mergulhadores são permitidos em um ponto de mergulho por vez. O principal sinal de sucesso dessas medidas de conservação é a explosão de vida. Hoje, a Ilha Canho possui mais de 200 espécies de peixes. Quase 1/5 de todos os peixes nesta região do Oceano Pacífico pode ser encontrado aqui. Esta Amazônia subaquática abriga criaturas inspiradoras, como a salpa. Elas podem parecer com as águas-vivas, mas a salpa tem órgãos e estruturas internas que as águas-vivas não têm, como um coração e um sistema nervoso dorsal. Dessa forma, elas estão mais intimamente relacionadas aos seres humanos e podem representar os ancestrais mais antigos de todos os animais com uma espinha dorsal. Cada salpa se move contraindo e bombeando água através de seu corpo vítreo. À medida que a água entra, os filtros internos de alimentação da salpa coletam o fitoplâncton do qual ela se alimenta. É um sistema incrivelmente eficiente. Locomoção e tempo de refeição são combinados de uma só vez. As salpas e seus ancestrais flutuam nas correntes há centenas de milhões de anos. Mas eles não são as únicas criaturas antigas nas águas da Ilha Canho. Evidências fósseis de tubarões de galha branca de Recife datam mais de 40 milhões de anos. Eles tiveram tempo suficiente para desenvolver alguns hábitos previsíveis. Durante o dia, descansam dentro das fendas e recantos do recife de coral, ou dormem ao ar livre no fundo arenoso. Quando encontram um bom local para descansar, eles costumam voltar a ele todos os dias por vários anos. Os intervalos de descanso são a oportunidade perfeita para a limpeza.
O tubarão abre a boca e as brânquias, um convite para o peixe gordo o livrar de parasitas, partículas de comida velha e pele morta. As rochas vulcânicas que formam a Ilha Canho oferecem proteção não apenas ao tubarão galha-branca de Recife, mas também aos corais que compõem o Recife. Pequenos peixes passam a vida inteira no Recife, escondendo-se de predadores entre os corais. Cada criatura faz parte da longa e complexa cadeia alimentar da Ilha Canho. As arraias-jamanta de Recife vêm aqui para serem limpas por grandes enxames de carangas e peixes-borboleta. Pontos de mergulho intocados da Ilha Canho também são conhecidos por uma vista ainda mais impressionante do que a arraia-jamanta gigante. Enormes cardumes nadando juntos em uma grande massa gigante e rodopiante. Tendo a oportunidade de mergulhar em Canho, eu não esperava ver muito, mas era um aquário subaquático, mas não tem limites, não tem paredes. Visibilidade cristalina, água morna e, além disso, cardumes de cocorocas e cardumes de pargos obscurecem a vista quando você está mergulhando e é incrível! Você pode nadar através deles, através desse aquário, ficar cara a cara com centenas, se não milhares de peixes. O cardume opera como uma unidade única. Essa coordenação extraordinária depende dos sinais transmitidos de um peixe para o outro. Esses sinais direcionam o tráfego, indicam a presença de comida e disparam o alarme diante de predadores. Predadores como este cardume de barracudas. Elas estão entre os peixes mais perigosos e imprevisíveis do mar. A barracuda tem mandíbulas poderosas e dentes afiados como navalha, conquistando assim o apelido de tigres do mar. Mas esses tigres podem caçar em bandos, arremessando-se rapidamente nas presas que são forçadas para suas mandíbulas e, em seguida, a presa é despedaçada e devorada. As barbatanas de cauda em forma de garfo ajudam as barracudas a atingir velocidades de 40 km por hora. Quando descansam, flutuam quase imóveis, mas ainda alertas ao menor perigo. Barracudas mais jovens viajam em cardumes como um meio de proteção contra predadores. Tubarões, golfinhos e outras barracudas estão entre os animais corajosos o suficiente para enfrentar esses temíveis caçadores. Além dos grandes cardumes, a Ilha Canho é rica em organismos de construção de corais. 5 plataformas de coral cercam a ilha. Cada uma suporta mais de uma dúzia de espécies, como o coral cérebro, coral mole e a cabeça de coral. A Ilha Canho possui a maior variedade de espécies de corais do litoral pacífico da Costa Rica. Os regulamentos de pesca e mergulho impostos no Parque Marinho ajudaram os corais a prosperar. Mas eles não podem proteger os recifes de uma ameaça ainda mais destrutiva: o aumento da temperatura global. Quando a água está muito quente, os corais expelem as algas que vivem em seus tecidos e dão ao recife suas cores vibrantes. O coral fica branco em um processo conhecido como branqueamento de corais. A temperatura da água mais elevada, provocada pelo El Niño em 2015 e 2016, danificou os recifes aqui em um nível não visto desde os anos 80.
Os biólogos marinhos Cristina Sanches e David Palacios estão na Ilha Canho para inspecionar a saúde do coral depois de meses de temperaturas preocupantes. Os pesquisadores exploram uma área fora dos limites de outros mergulhadores. Eles suspeitam que as correntes mais baixas nesse lado da ilha possam ter aumentado a probabilidade de temperaturas mais altas da água. Parece que Cristina e David estavam certos. A quantidade de branqueamento de corais é surpreendente. Eles executam transectos e usam uma grade em intervalos regulares para medir quanto do recife é coberto com coral pedregoso vivo e quanto é coberto por esponjas, algas e outros organismos. Corais pedregosos são construtores de recifes. Uma baixa porcentagem de corais duros é um sinal de que o recife está sob estresse. Eles também tiram fotografias para determinar se os níveis de branqueamento mudaram desde a última pesquisa realizada há 5 meses. Antes de voltarem para o barco, Cristina e David encontram outra possível ameaça à saúde do Recife. Uma estrela do mar de coroa de espinhos. Em um recife saudável, essa estrela do mar que come corais tende a se alimentar das espécies que mais crescem, permitindo que corais de crescimento mais lento formem colônias. Em um recife vulnerável, a estrela do mar pode representar uma ameaça. Um surto denso pode remover 90% do tecido de coral vivo de um recife. Os pesquisadores monitoram as populações desses invertebrados venenosos em caso de surto. Felizmente, para esse recife, o número de estrelas do mar na Ilha Canho não está no nível mais baixo, mas os resultados do teste de branqueamento não são tão animadores. 5 meses atrás, 5% dos recifes da Ilha de Canho sofriam de branqueamento. Agora, 70% do coral sofre com isso. É uma descoberta devastadora. A provável morte de uma quantidade tão vasta de corais pode afetar habitats além da Ilha Canho. Os recifes de coral agem como uma barreira contra correntes e ondas poderosas. Sem o recife, ondas fortes batem na costa e desestabilizam o sedimento fino que permite que os manguezais se enraizem. Quase 100% dos manguezais da Costa Rica estão localizados em sua vulnerável costa oeste. Quando falamos de ecossistemas marinhos, devemos ter em mente que tudo está conectado, desde as áreas próximas à costa e perto dos rios até os recifes de coral e zonas oceânicas no exterior. Os manguezais, como todas as florestas, armazenam grandes quantidades de carbono em suas folhas e raízes. Quando os manguezais são destruídos, eles liberam esse carbono na atmosfera, tornando mais grossa a camada de gases de efeito estufa e tornando a Terra mais quente. A destruição dos recifes e, por sua vez, dos manguezais afetaria todos os ecossistemas, tanto em terra quanto na água. Os pesquisadores retornarão a este local ao longo do ano para monitorar a extensão do branqueamento de corais. Apenas o tempo e a resiliência desses corais revelará os verdadeiros efeitos do aumento da temperatura. A Costa Rica é um lugar para se observar a natureza em atividade. De fiordes tropicais a estradas subaquáticas
e vulcões submersos. O litoral pacífico da Costa Rica é uma fonte inesgotável de maravilhas e descobertas. Definitivamente, uma das coisas que posso dizer sobre mergulhar na Costa Rica, seja em Canho, na Catalina ou na Ilha Cocos, é que você tem um momento de admiração. Você para no tempo quando está na água interagindo com essas criaturas, quando você está perto delas, cara a cara, quando você está cercado por arraias ou cardumes de peixes, ou quando você está cara a cara com um tubarão. Naquele momento, você para e é como se sua mente ficasse completamente vazia. Enquanto essas ilhas oceânicas sustentam a abundante vida selvagem, os habitats costeiros da Costa Rica fornecem berçários essenciais para grandes predadores. Após anos do abuso imprudente, esses habitats marinhos vitais estavam à beira do colapso. Mas o trabalho apaixonado de pesquisadores marinhos e defensores de tubarões está trazendo uma nova esperança para o futuro dos nossos oceanos. Temos que lutar para manter este oceano. Milhares de turistas pagam milhares de dólares para ir à Ilha Cocos e ver os tubarões adultos. Mas o que acontece se não protegermos os bebês que não estão na Ilha Cocos? Nós não estamos deixando as populações se conectarem. Nós não estamos deixando eles sobreviverem. Então, todos os dias temos cada vez menos tubarões em nossas águas. A cada dia temos menos equilíbrio em nossos oceanos. Vamos tentar manter esse recurso para nossas futuras gerações, porque isso não pertence a mim. Não pertence aos pescadores. Pertence a todos os costarriquenhos. Pertence a todo o estrangeiro que vem aqui fazer turismo e, principalmente, pertence às gerações mais jovens, porque elas têm o mesmo, se não mais direito do que eu, de ter a oportunidade de ver como o mundo subaquático é simplesmente maravilhoso.